Começando mais um grupo familiar. Nessa semana, algo de bom vai acontecer, porque nós andamos com Deus, habitamos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Senhor nós descansamos. E eu vou descansar, mas eu não vou descansar sozinha, porque eu tenho aqui os meus amigos que também descansam com o nosso Deus. Certo, Felipe? Certo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um grupo familiar. Vamos aqui aprender mais sobre a segunda vinda de Jesus. Esteja conosco até o final. É isso aí. Emanuel! Então, olá a todos. O Felipe falou tudo, sejam muito bem-vindos a este grupo familiar e sempre será um grupo familiar muito alegre, festivo, e é isso. Lohane! Estava esperando a apresentação. A esposa do Emanuel. Hoje trouxe a esposa. Trouxe. É um grupo familiar. É familiar, tá certo. Tá certo. Tudo bem, Lohane? Olá a todos, olá pessoal. Olá. É um grande prazer estar aqui com vocês para aprendermos mais da palavra de Deus. Ô, Lohane, você que gosta de falar de comida, porque é nutricionista, no grupo familiar também temos a palavra que é comida, alimento para nossa semana. Exatamente, nós nos alimentamos espiritualmente, assim como nós alimentamos o nosso corpo, o nosso espírito também precisa de alimento. E o grupo familiar é exatamente isso. É isso aí, eu quero convidar vocês a ficar de pé, porque a Bíblia fala assim, nele vivemos, andamos e nos movemos. Com Deus nós temos força, nós temos ânimo, para nós termos uma semana de vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá. Nele vivemos, andamos e nos movemos. Nele vivemos, andamos e nos movemos. Tábua de júbilo, canta ao Senhor, dizer que o amas, dança pra Ele. Tábua de júbilo, canta ao Senhor, diga que o amas. Aleluia, aleluia. Nele vivemos, andamos e nos movemos. Nele vivemos, andamos e nos movemos. Tábuas de júbilo, canta ao Senhor, dizer que o ama, dança pra Ele. Tábuas de júbilo, canta ao Senhor, dizer que o ama. Aleluia. Aleluia, nosso Deus que cura, que salva, que restaura. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que sempre está conosco, nunca nos deixa, nunca nos desampara. E qual é o nosso papel durante essa semana? É olhar para Jesus, tirar os olhos dos problemas e sempre, sempre olhar para Jesus. Amém? Vamos lá. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. O autor, o consumador da nossa vida. Olhar somente a Ti, Senhor. Deus que é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Obrigado a Deus por mais um dia. Obrigado porque é o Senhor que nos sustenta todos os dias. Nós te pedimos um espírito de sabedoria e de revelação neste dia, neste grupo familiar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Amém. Podemos todos nos assentar. É com grande alegria que estamos no grupo familiar. É mais do que um grupo aqui em família, porque nós temos a nossa família desse lado que está nos assistindo, em especial
Eu quero mandar um grande abraço para todo o pessoal do Mato Grosso. Nós temos recebido as mensagens do pessoal do Mato Grosso, da Bahia, até o pessoal do Pará, Maranhão, São Luís. Quem já foi para Maranhão? Ah, é? Já. E aí? Sim, é quente também. É bom, quente? É bom. Quentinho, né? Bom. Mas também para quem veio do Nordeste é... Mas Maranhão é Nordeste, né? Então. Não, mas lá, Arapiraca é Sei. diferente. Sim, exatamente. Era pra que é Agreste, né? Agreste, Agreste. exatamente, Agreste. Ficou- Também é quentinho. Quentinho, tinho mesmo. Gente, o pessoal de Piauí, o pessoal da Bahia, eu já disse na semana passada, o pessoal da Bahia tá mandando mensagem, olha, aquele abraço para todos vocês. O Brasil é realmente muito grande, esse Brasilzão em peso aqui no Grupo Familiar. Um grande abraço. Eu creio mesmo que existem encontros que Deus causa e não é coincidência você estar aqui ligado nesse programa e você realmente faz parte da nossa família. No Grupo Familiar, nós comemos. E comemos o alimento certo para o nosso espírito. E é por isso que a gente trouxe a nutricionista de hoje, a Lohane. Lohane, fale mais sobre isso. Então, como nós já demos, assim, uma noção, não é? O nosso espírito também precisa De alimento. de alimento. E o alimento do nosso espírito é o melhor possível, é a palavra de Deus. Assim como os alimentos são classificados como aqueles alimentos mais nutritivos, aqueles menos nutritivos, nós também podemos alimentar o nosso espírito de uma coisa mais nutritiva ou menos. Quando nós nos alimentamos das coisas que não são de Deus, nós estamos a nos alimentar de uma coisa que não faz bem para o nosso espírito. Ô, Lohane, você que é nutricionista pode me tirar uma dúvida, porque assim, sempre aquilo que é gostoso, que a gente quer comer, não faz tão bem, né? Por exemplo, a gente abre um pacote e aquilo é gostoso, a gente não para de comer, né? Geralmente o que não é saudável é o que a gente mais gosta de comer. Porque aí as nossas células são enganadas por substâncias que fazem o nosso cérebro achar que aquilo é bom. Mas Que não é. raio de substância é essa que engana as minhas células? Pois elas são enganadas. Ah, eu sabia que não era eu. Era o raio dessas... O cérebro que entende de uma forma diferente e acaba aumentando a endorfina e a gente fica feliz por estar comendo. Aí pronto. Ai, Aí não para. Então, agora eu consigo entender algumas coisas, porque é fácil a gente estar diariamente se alimentando também de um alimento da internet, da televisão, da fofoca, de tanta coisa, da última quentinha da vizinha, né? É gostoso ouvir isso e a gente gasta um tempão nisso. E aparentemente é algo que traz muita satisfação. É por causa da endorfina que dá no nosso... Porque nós estamos a nos enganar. Achando que aquilo ali é algo bom. Por quê? Porque dá aquele tempo de satisfação, mas depois não traz nenhum benefício para o nosso espírito. Você vê como é importante conversar com uma nutricionista? Não é verdade? Ou você fica feliz ou você fica triste. Pois é, mas pelo menos a gente muda, Felipe. Sim. Por isso que é importante a gente conversar com alguém que está ligado à videira, um líder do grupo familiar, um presbítero da igreja, o pastor, porque ele é um nutricionista que vai deixar a gente na linha. Exatamente. Né? E aí entra a importância do grupo familiar, né, não, Emanuel? Sim, é importantíssimo porque nós... É engraçado que muitas das vezes nós temos tempo para tudo, ou seja, é justamente isso, somos enganados, né? Somos enganados, na verdade, porque nós não estamos ainda 100% ligados a Deus, mas quando nós conseguimos nos ligar a Deus, nós temos noção e ciência que realmente tudo aquilo que vem de Deus é bom e agradável à sua vontade. Né? Até a Bíblia fala que a porta é estreita, o caminho é apertado, porque é um caminho de acordo com a vontade de Deus, né? E esse caminho justamente é aquele que muitas das vezes para nós não é tão bom, mas aos olhos de Deus este sim vai nos trazer nutrientes saudáveis, bons para o nosso espírito. Por isso você que está aí desse lado tem que ficar ligado no grupo familiar e durante a semana tem que se alimentar da comida certa, que é a palavra de Deus, o alimento para o nosso espírito. E no grupo familiar nós também falamos de relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre o apontar do dedo. Porque quando eu oro, eu quero que Deus me ouça. Quando eu clamo, eu quero que Deus me responda. E muitas vezes, a oração de muitas pessoas parece que não passa do teto. E por quê? Porque a resposta está em Isaías 58, e eu vou pedir
para a nutricionista ler. 58, 8 e 9, Lohane. E diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então, agora, o que a gente pode aprender com isso, Lohane? Porque quando eu oro, eu quero que Deus me ouça. Quando eu clamo, eu quero que Deus me responda. Então, o que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que nós temos que mudar algo em nós. Muitas vezes, muitas coisas nós precisamos mudar para que Deus ele possa nos responder. Deus é maravilhoso e Ele quer e Ele pode responder às nossas orações. Mas muitas vezes nós o limitamos, porque dentro de nós há coisas que não agradam ao coração de Deus. Como, por exemplo, e nós vamos a falar na área do relacionamento, isso que nós acabamos de ler. O estender do dedo, o estar sempre a apontar os defeitos, as falhas, julgar as pessoas, quando nós não temos o devido valor para isso. Nós não podemos fazer isso. Primeiro que está escrito na palavra de Deus que da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. E não acho que não sou só eu, mas ninguém aqui gosta de ser julgado ou apontar os seus defeitos ou falar algo que nós fazemos de errado. Nós não gostamos. E isso é algo que inflama o nosso coração. Está a apontar o dedo aos defeitos dos outros, está sempre a mostrar às outras pessoas, a destapar, não é, a iniquidade das outras pessoas. Isso é algo inflamatório, que acaba fazendo com que as nossas orações elas não sejam respondidas por Deus. Porque Deus é amor. E no amor não há julgamento. No amor não há esse disse-me-disse, essa falta de respeito com as pessoas. No amor não há isso. E Deus é amor, não é? Uma pessoa envolvida nisso acaba por colocar também ativa uma lei, dá e ser-vos-á dado, né? E depois ela acaba apontando o dedo e ela acaba mesmo recebendo na semana dela, no trabalho, em casa, no meio da vizinhança, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, né? Geralmente essas pessoas que dizem, as pessoas estão a me perseguir, estão a falar mal de mim, geralmente essas pessoas são as que mais falam dos outros. Por quê? Porque é uma lei. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. E é uma lei tão importante que, às vezes, nós não damos o devido valor a ela. Porque nas pequenas áreas, como na área dos nossos relacionamentos, nós falamos sobre isso porque é mesmo verdade. E se nós dermos valor, e se nós praticarmos a palavra de Deus e fizermos as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ver que vai mudar muito para nós. Por quê? Porque aquele que semeia, colhe. É impossível nós semearmos amor e não colher amor. É impossível nós não semearmos longanimidade e não colhermos isso também. Exatamente. E são sementes da mesma espécie. Exatamente. E tudo funciona assim no reino de Deus. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E nós costumamos dizer que a semente mais rápida que há é um sorriso, né? Sempre que alguém que você sorri para alguém, a pessoa instantaneamente já sorri para ti. É a semente que brota mais rápido, é um sorriso. Por quê? Porque Deus é amor. E quando nós passamos esse amor para as outras pessoas, elas sentem esse amor de Deus. E assim nós conseguimos que Deus ouça as nossas orações, que nós conseguimos vencer e andar na palavra de Deus, né? Como já vamos a falar, andar segundo a vontade de Deus. Lohane, nessa semana, então, eu quero a ajuda de Deus para vencer nessa área. Vamos fazer uma oração juntas? Vamos então, vamos todos. Lá. Então, vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus, nós te pedimos que nos dê um espírito de sabedoria e revelação para que nesta semana nós possamos usar esta palavra para andarmos em amor com todas as pessoas. Nós te agradecemos porque nós temos um espírito perdoador e nós perdoamos a todos com muita facilidade. No nome de Jesus, amém. 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 O amém tem que ser mais forte. Amém. Amém. Perdoamos com facilidade. É isso mesmo, porque Deus nos ajuda. Isso é algo que nós temos que falar sempre, porque quanto mais nós falarmos, também as palavras são sementes, então... É isso mesmo. É isso mesmo.
Damos ordens aqui a essas células que às vezes não querem obedecer. Que estão enganadas. Não fiquem enganadas. No grupo familiar, nós também falamos a respeito do princípio de Deus para nós vencermos na área financeira. Sabe que nós precisamos sempre de nos reprogramarmos para a vitória, para o sucesso. Nós não precisamos aprender o errado. Nós já nascemos com a natureza do errado. Nós, na verdade, precisamos nos disciplinar para o certo, nos reprogramar para o certo, né? E por isso que um dia Deus deu um conselho para um homem chamado Josué e falou assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas medita na palavra de dia, de noite, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer o que está escrito nessa palavra, porque aí você vai ter sucesso. E nós também precisamos meditar de dia e de noite, encher a nossa cabeça, encher o nosso coração com as informações certas e não com as fake news. Porque todos os dias nós somos também bombardeados com muitas informações. Aliás, até com excesso de informações. E quantas delas são fake news? Por quê? São contrárias às verdades que Deus nos ensina. E quando nós nos voltamos às verdades de Deus, nós aprendemos os princípios de Deus para nós aplicarmos no nosso cotidiano. Já não é só o aplicar dos princípios de Deus no domingo, quando eu vou à igreja. Não. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos os dias eu aprendo a viver. É um estilo de vida. Eu aprendo a viver no estilo de vida de Deus, usando os princípios de Deus na minha vida, né? E aí o que acontece? Ao invés de eu correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás de mim. Onde eu coloco as minhas mãos, é a promessa lá de Deuteronômio, tudo prospera. Eu vou fazer negócios na cidade, eu sou próspera. Eu vou fazer negócios no campo, Deus me prospera. Deus abençoa as obras das minhas mãos. É uma promessa bíblica. E é por isso que hoje nós vamos falar de um princípio bíblico que está escrito em 2 Coríntios 9:6, certo? E eu vou pedir aqui para o Emanuel ler, por favor. Então diz o seguinte: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Emanuel, então, por favor, explica para a gente esse princípio de Deus, né, que nós podemos aplicar na nossa vida. A lei de semear para colher, não é? Que Deus estava a falar desta lei, não é? Ou seja, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância ceifará. Ou seja, nós temos o poder nas nossas mãos. Somos nós que escolhemos o tamanho da nossa bênção perante Deus. Deus, Ele já fez tudo por nós, né? Já deu a sua palavra, Deus já nos deu o método, e este método é o quê? É o semear para colher. Eu é que decido o tamanho da minha colheita. Quando nós vemos um agricultor, ele que decide quantos hectares, lá na minha região, né, lá no Nordeste, Arapiraca, falamos sobre tarefa, quantas tarefas ele quer colher, 1, 2, 3, ou seja, ele vai lá, escolhe o campo que ele quer, não é? Ou seja, a dimensão que ele quer semear, ele semeia e, claro, durante o certo tempo ele vai colher, ou seja, ele decidiu. Não foi o vizinho que decidiu, não foi a sua mãe, o pai, o irmão, mas foi ele que decidiu o tamanho da sua colheita. Então, Deus diz isso, ou seja, se eu quero colher grande, eu tenho também que semear de uma forma grande. Claro que segundo propôs no nosso coração, né? Até porque Deus não quer que nós semeemos, ou seja, por necessidade, com tristeza, será que vai dar? Será que amanhã vai faltar? Não, Deus não quer que nós tenhamos esta atitude. Deus quer que nós tenhamos uma atitude de fé para com Ele. Ou seja, eu vou semear e eu sei que Deus vai multiplicar toda e qualquer semente que eu colocar nas suas mãos. É basicamente isso. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, Todas as áreas. Na verdade, Deus, Ele já criou esta lei visando isso, ou seja, nós, enquanto seres humanos, filhos, criaturas criadas por Deus, nós é que decidimos aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Quando nós olhamos hoje a nossa vida, ela é resultado das nossas sementes lá no passado. Ou seja, se alguém diz hoje, minha vida não está como eu queria, ou seja, esta pessoa tem que entender que lá no passado ela fez algo
que foi, ou seja, não condiz com aquilo que ela queria para a vida dela. Então, hoje, ela tem que semear aquilo que ela quer colher amanhã. Ou seja, o nosso futuro está em branco. Então, ele depende hoje de sementes. Ou seja, hoje semeio hoje para colher amanhã. E amanhã, se eu cheguei aonde eu queria chegar, eu tenho que continuar. Pelo menos continuar, no mínimo continuar. Eu tenho que melhorar dia após dia e assim eu vou ter vitória e sucesso sempre. Amém, Emanuel. Nós vamos praticar, ouvir e praticar a palavra de Deus e agindo nas leis de Deus, né? O Felipe vai cantar uma música pra gente que diz o reino de Deus, que diz lá em Marcos 4:26. Marcos 4:26. E também quero deixar esse conselho desse livro chamado Acerca de Finanças, né? Muitas pessoas entram em contato com a gente perguntando onde que eu posso aprender mais a respeito dessa área. E esse livro é muito importante para nós termos a libertação nessa área. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. E as informações estão sendo passadas aqui embaixo para todos vocês. Você pode obter informações, fazer o seu pedido de oração, também ser um abençoador, não ser apenas um abençoado. Então vão estar passando aqui os dados aqui embaixo enquanto nós cantamos essa canção. Vamos lá, Felipe? Vai! O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. É isso aí! Nós agora, no Grupo Familiar, vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico. E hoje nós vamos falar da segunda vinda de Jesus, parte 2. Na semana passada nós falamos da parte 1. E hoje nós vamos dar sequência à aula da semana passada. Vimos que, assim como Jesus veio fisicamente a esta terra pela primeira vez, nós temos a promessa que Jesus voltará, né, de forma física e literal. E hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Vamos falar sobre vestes da salvação. Vamos falar sobre estilo, sobre moda. Vocês gostam disso? Sim. Sim? Gosta, Lohane? Sim. Vamos falar de vestido? Sim. Então vai lá. Tá duvidando? Mateus 22, versículo 1 em diante. Então vamos ler. Diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas e dizia: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E no versículo 3 diz: E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu tráfico. E então dizia os servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo as vestes? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós lemos aqui uma parábola de Mateus 22. E sempre quando nós lemos uma parábola nos ajuda a compreender o reino dos céus, o reino de Deus. Quando você lê uma parábola na Bíblia, né, nos ajuda a engajar a nossa imaginação, nos ajuda a refletir sobre tudo, né? E essa parábola em específico nos ajuda a compreender aqui o reino de Deus. Bom, Deus preparou uma morada, fez aqui uma festa, né, uma grande festa com tudo que é de melhor. Só que para entrar nessa festa é necessário ter vestes específicas. As vestes
vamos chamar das vestes da salvação. Quando uma noiva vai se preparar para uma festa, né, a festa do seu casamento, vamos lá. Ela se preocupa com quem, em primeiro lugar? Com o noivo. Convém. É importante. Né? É importante. Não existe festa de casamento sem a noiva e o noivo. Certo? Você casou, né, Lohane? Casei. O marido tá aqui. Tá aí. Bom, então vamos trocar essa ideia aqui, nós duas. Então, a noiva, em primeiro lugar, precisa do noivo. Em segundo lugar, a noiva, a maioria delas, né? Mas geralmente é assim. A noiva se preocupa com um vestido. Sim. Né? Vai ter festa, então ela se preocupa com o vestido. Ok. Ela deixa o vestido para escolher o vestido ou para tratar do vestido um dia antes do casamento. O casamento é no sábado. É na sexta-feira que ela vai deixar para ver o vestido? Não, óbvio que não. Né? O vestido é um dos mais importantes. Tem gente que nem marido tem e já tem o vestido? Exato. Não é? É ordem de É verdade. prioridades para algumas pessoas. Vai que o vestido é mais importante. Mas é óbvio, já tem o vestido? Então, olha que coisa interessante. Jesus faz essa comparação. Nós temos que ter as nossas vestes de salvação em dia. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva. O noivo é Jesus Cristo. E as nossas vestes da salvação, o nosso vestido, até às vezes mancha, né? Cai lá uma mancha qualquer. E até para isso existe um sabão específico, que é o sangue de Jesus, que lava de toda a mancha do pecado. Por isso que a Bíblia até fala que, ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos, se tornarão alvo mais que a neve. Aí entra aquele clássico, alvo mais que a neve, por causa desse versículo. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Existem 4 forças no universo: o diabo, Jesus, o mundo e a igreja. E a igreja é o lugar onde Deus colocou do seu poder para curar, para libertar, para transformar a vida de uma pessoa, para transformar famílias, a igreja é o lugar onde Deus colocou do seu poder para nós mudarmos de vida, para nós aprendermos a costurar as nossas vestes da salvação. E sabe que quando nós falamos da segunda vinda de Jesus, e aqui eu quero fazer uma recapitulação da aula passada, não é apenas uma promessa que nós temos, mas é também um fundamento da doutrina. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Em Atos 1, versículo 9. Eu vou pedir aqui para a Lohane ler, por favor. Pode ler do 9 até o versículo 11. E diz assim: E quando disse isso, enquanto eles olhavam, foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu dos olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 homens vestidos de branco. Eles lhe disseram: Homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que foi levado para o céu dentre vocês, voltará da mesma maneira como o viram subir. Esse trecho que você leu, Lohane, está ligado depois da ressurreição e antes da ascensão de Jesus Cristo. E esses dois que apareceram vestidos de branco, né? No versículo, 2 homens vestidos de branco, né? Foram 2 anjos que apareceu. E depois, eu vou pedir aqui para o Emanuel ler, Emanuel, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 1 Tessalonicenses 4,15. Ok. Porque isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Olha que interessante. Junto com essa promessa, existem outras menções de outros eventos que estão correlacionados à segunda vinda de Jesus. A Bíblia fala do arrebatamento, a Bíblia fala da grande tribulação, a Bíblia fala dos sinais do fim dos tempos, a Bíblia fala do anticristo, a Bíblia fala lá em Apocalipse 20 que Satanás é derrotado e amarrado por 1000 anos. Também
em Apocalipse 20, fala que Jesus reina no mundo com os santos por 1000 anos. Também em Apocalipse fala que Satanás engana as nações e faz guerra, mas é derrotado e lançado eternamente no inferno. Em Apocalipse 21, a Bíblia fala que Deus vai criar novos céus e nova terra. Ou seja, quando nós falamos do assunto Apocalipse, segunda vinda de Jesus, quando nós falamos do fim dos tempos, existem muitas dúvidas, até mesmo gera uma certa polêmica, uma discussão, porque não é um livro fácil, não são assuntos fáceis, né? A própria palavra Apocalipse fala, é revelação. Mas são assuntos importantes de nós entendermos e de nós explicarmos, falarmos. Muitas igrejas têm pensamentos diferentes quando se diz respeito a pontos de vistas e assuntos que não estão tão claros ou não estão tão claros para todos. Porque as coisas não foram reveladas da mesma forma, cada um às vezes tem uma revelação e conforme Deus também revela. A própria Bíblia diz que é um mistério, porque são coisas que ainda não foram reveladas. Então, existem assuntos, até falei isso na semana passada e volto a falar aqui nessa semana, porque existem assuntos dentro da escatologia que nós nem gostamos de entrar porque vai dar discussão, né? Escatologia, o que é escatologia? Escatos, último, logia, estudo das últimas coisas, né? Então, claro que algumas igrejas, algumas pessoas têm para si a cronologia dos eventos escatológicos, mas, na verdade, o que é mais importante? O mais importante de tudo isso é nós falarmos e pregarmos a preparação. Nós estarmos preparados para o encontro com esse noivo. Porque quando a porta dessa boda abrir, eu quero entrar com as vestes certas. Inclusive, lá em Apocalipse 16, fala assim, eis que venho, né? Como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, imagina lá a vergonha, né? Você pensa que tá com o vestido lá de Milão, mas na verdade está nu. E a Bíblia ainda fala, guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Então, na verdade, o que é mais importante é nós estarmos preparados. Senão, vamos entrar em discussões. Vamos entrar em discussões se a vinda de Jesus é antes da tribulação, é no meio da tribulação, ou é após a tribulação. Se a tribulação é pré-milenar, é pós-milenar. Ou seja, é pós-milênio, é pré-milênio, pós-milênio. E aí, entramos num papel que, na verdade, não é o objetivo da aula de hoje, que é detalhar os eventos, colocar tudo numa timeline, né? Falar o cronograma dos eventos. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é falar dos avisos de Deus, porque Deus dá avisos, mas também falar da preparação. Agora, se é antes, se é durante, se é depois, isso não é o fator mais importante. Até dei um exemplo na semana passada, porque lá em casa, quando eu faço almoço, Lohane, arroz com feijão, você faz às vezes arroz e feijão na tua casa? Sim. É saudável? Sim. É saudável, né? E era uma discussão, Emanuel, porque no almoço, eu sempre discutia com meu marido, o Rafael, porque ele colocava primeiro o feijão e depois o arroz. Assim, os dois vão dar no mesmo, né? Então, mas eu falava, eu brigava com ele, falava primeiro, Todo mundo sabe que o feijão vem depois. Exatamente, Lohane. Eu vou comer os dois juntos, então... Aí veio a minha filha, o Emanuel. Eu coloco primeiro o arroz e depois o feijão. Aí vem minha filha que coloca os dois de uma vez. E tem pessoas que colocam até também macarrão, né? Ou seja... Aí ele já quer estragar meu exemplo. Tá vendo? Mas deu pra entender? Sim. A ordem dos fatores não vai alterar meu almoço. É a mesma coisa com a segunda vinda de Jesus. A ordem desses acontecimentos, olha, não vai alterar aqui a essência do mais importante. Qual é a essência do mais importante? Nós estarmos preparados. Nós nos atentarmos para os avisos de Deus. Quais são os avisos que Deus dá em Apocalipse? Todos nós vamos passar pela porta da morte. Todos nós vamos prestar contas com Deus. E haverá distinção daquelas pessoas que receberam Jesus Cristo como seu substituto e aquelas pessoas que não receberam Jesus Cristo como seu substituto. Até falei desse livro, que é um livro muito, 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 muito bom para você ler Apocalipse, esteja preparado,
porque nessas aulas de grupo familiar, não dá para nós entrarmos aqui em detalhes, mas aqui o apóstolo Jorge Tadeu explica de uma forma muito simples, muito fácil, como nós devemos estar preparados para esse grande dia e para esses eventos, não é? Jesus já dava avisos, inclusive, algumas semanas para trás, nós até falamos das cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas através do João, pediu para o apóstolo João escrever as cartas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, quais foram as exortações? Foram avisos para essas igrejas que nós podemos tomar para nós esses avisos, né? Umas estavam deixando o primeiro amor, outras estavam deixando doutrinas falsas entrarem na igreja, doutrina de Nicolaítas, do Balaão, Jezabel. Outros estavam debaixo de perseguição e tribulação. Ou seja, aviso de Deus. Outros não cederam aos enganos. Ou seja, nós temos que nos atentar aos avisos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Agora, a Bíblia fala do arrebatamento. Quero fazer aqui uma recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada. Quando nós falamos do fim dos tempos, né? A Bíblia fala do arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Depois você pode ler com calma na sua casa. Fala que os que dormem ressuscitarão. Os vivos serão transformados e todos juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Em 1 Coríntios 15, 50 até o 53, fala o motivo, a razão pela qual nós precisamos e passaremos por essa transformação. Nós temos a pátria, a nossa pátria verdadeira, que é o céu, e de onde aguardamos o Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A Bíblia também fala da grande tribulação. Lá em Mateus 24, 21 a 29, Jesus fala de uma grande aflição como nunca houve. E por isso que os discípulos faziam perguntas a Jesus, né? Jesus, que sinais haverão dessas coisas, da sua vinda, do fim dos tempos? O que mais a Bíblia fala? Do anticristo? Por exemplo, 1 João 2,18. Lohane, pode ler para a gente? E diz: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, a grande pergunta que todo mundo faz é: então, quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Existem previsões daqui, previsões de lá. O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que não há data que se possa prever. Deus não determinou um dia e um horário. E a gente pode ler, eu vou pedir aqui para o Emanuel ler Atos 1, 6, do 6 ao 8, por favor. Lohane já tem aberto? Então, pode ler para a gente. E diz assim: Então os que haviam reunido lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurais o reino de Israel? E respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, além de Jesus falar aqui, Lohane, né, que não vos compete conhecer os tempos, ainda Jesus fala assim: olha, ao invés de vocês esperarem de forma passiva, vão esperar de forma ativa. Por isso que o versículo 8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aqui, acolá, lá no Nordeste, lá no Sul, lá no Sudeste, em qualquer lado, né? Por isso que nós falamos até nas semanas para trás sobre evangelização, falamos sobre o batismo no Espírito Santo, que está tudo ligado aqui. Emanuel, por favor, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Agora o versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Agora o 44. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Exatamente. Agora, Lohane, Mateus 25, 13.
E diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Até em Apocalipse 16:15 fala assim: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Até nós já lemos isso, né? E não se veja as tuas vergonhas. O ladrão vem sem aviso. Ou lá no Nordeste o ladrão avisa. Faz um agendamento. Olha, quarta-feira eu tô passando aí, pode deixar a porta aberta. Isso, só para pegar o plasma. Não é? Como vai ter jogo? Jogo de São Paulo, né? Então eu só vou pegar o plasma. Lá no interior de São Paulo, ladrão avisa quando aparece? Ah, não. Não, né? Aparece sem aviso. Bom, acho Nem um que... educado, né? Pois é. Nem um ladrão é educado, né? Tira aí a bolsa e tal. Quem avisa é o vizinho. Olha, o ladrão roubou lá na sua casa. Depois, avisa depois. Parece que ladrão é igual em qualquer cidade aqui do Brasil, né? Sim. Mas pronto. É a comparação que Jesus faz. Ele vem sem aviso, né? Agora, a Bíblia também fala de sinais. Alguns sinais da vinda de Cristo, inúmeras religiões, falsas doutrinas, falsos profetas. Fala da apostasias, que são pessoas que abandonaram a fé, né? Por desilusão, por dúvida, enfim. A Bíblia fala também de sinais, catástrofes mundiais, guerras, sinais da natureza, ou seja, é o que nós mais vemos hoje em dia. Até Jesus faz uma comparação, né, com os dias de Noé, lá em Mateus 24:37. Vou pedir aqui para a Lohane ler para a gente. E diz: pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ô, Emanuel, tinha uma data prevista para o dia do dilúvio? Não, mas é justamente aquilo que Deus quer nos mostrar, né? Muitas pessoas vivem hoje assim, como nos dias de Noé, né? Nós pregamos, olha, Jesus está a voltar. E muitas dizem, isso eu escuto desde quando eu era pequeno. E até então já tenho aqui 80 e Jesus não voltou. É justamente por isso, porque nós não sabemos quando Jesus virá a voltar, mas ele vai voltar, não é? Até pegando aqui um gancho, aquilo que a Estela disse, não interessa se ele vai voltar, se vai ser, ou seja, amanhã ou depois de amanhã. O que interessa é se eu estou guardando a minha salvação, estou perseverando até o fim, porque realmente é isso que vai contar. É isso que nós temos que preparar, é as nossas vestes. Se o vestido não está pronto, imagina, o noivo vem, é a parábola das 10 virgens, né? Sim. As 5 eram loucas, 5 prudentes. As prudentes estavam lá sempre com o azeite. E as 5 loucas? Elas, o noivo ainda vai demorar, deixa aqui fazer chapinha no cabelo, deixa aqui passar maquiagem, ainda vai demorar, né? Que negócio é esse? Deixa eu fazer um esfoliamento. Usar minha chapinha de abacate. Tá entendido, hein? Acho que você ouviu uma conversa aí de umas mulheres aí, né? Em off. Acho que sim. Tá certo. Os íons. Os íons de abacate. Agora, lá na Arca do Noé não tinha uma data prevista para o dilúvio. Eles não ligaram a televisão de plasma naquele dia e teve lá a previsão do tempo. Olha, é hoje, minha gente. Não. O dilúvio só veio quando a arca ficou pronta. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que nos preparar. Por quê? Quando é que Cristo vem? Quando a igreja estiver pronta, quando a missão estiver concluída. Nós temos aqui que fazer a nossa parte. Qual é a nossa missão? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, falar das boas novas do Salvador. Agora, nós temos também que viver na iminência da volta de Cristo, ou seja, nos prepararmos para o encontro com Jesus Cristo. Viver na iminência significa que está à beira de acontecer, está prestes a se concretizar, não é? E é por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse: eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Também em Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, vamos dar atenção para os avisos de Deus. Deus sempre aparece para os não crentes, Deus aparece para os crentes, Deus aparece para os servos de Deus. Nós temos que andar no caminho, nós temos que passar pela ponte que é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo.
Este é o momento de nós andarmos mais perto de Deus do que nunca. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Se esse é o teu desejo, entrar por essa ponte, ter Jesus, aceitar o plano de Jesus Cristo, ele foi o nosso substituto, né? Eu quero fazer um convite para você que está aí desse lado e vocês também que estão aqui no estúdio para fazer uma oração comigo. Uma oração de nós recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Diga assim comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito, eu acredito que Jesus, existe. Eu acredito, que Jesus morreu, para me salvar. Eu admito, que eu falhei. Me perdoe. E agora, Jesus, eu te recebo, como meu Senhor, e Salvador. Recebo agora a minha salvação. Me ensine nos teus caminhos. Guia a minha vida. Amém e amém. Você que fez esta oração pela primeira vez, ou você que andava afastado dos caminhos de Deus, eu peço que você entre em contato conosco. Mande o seu pedido de oração e diga: olha, eu estou assistindo o Grupo Familiar, eu fiz aquela oração, porque nós queremos te ajudar, queremos te acompanhar. E agora começa uma caminhada nova com Deus. E com Cristo na nossa vida, tudo começa a correr bem. A nossa vida, mesmo que esteja torta, Deus entra, Jesus entra e conserta os nossos caminhos tortos. Amém? E aqui quero terminar o nosso Grupo Familiar agradecendo a presença de todos vocês que estão desse lado, mas também o pessoal que está aqui desse lado, começando aqui pelo Felipe. Brigadão, Felipe. Eu que agradeço o convite, Estela, e não percam, próxima semana vamos estar aqui com o nosso grupo familiar e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. É isso aí, obrigado, Felipe. E você, Manuel? Então, muito obrigado a todos que estiveram conectados aqui a este grupo familiar. É sempre uma honra estarmos aqui, nós juntos e ouvindo aquilo que Deus tem para nós. E lembre-se que o mais importante é nós estarmos com a nossa salvação em dias. E o pessoal do Agreste, você manda um abraço para eles também? Para todos Nordeste, os nordestinos, todos os arapiraquenses, todos aqueles que moram naquela região amável, que é o Nordeste. É isso aí. Lohane! Então, muito obrigada a todos, e é sempre bom nós estarmos na presença de Deus e aprendermos cada vez mais de Deus, não é? Quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós construímos a nossa vida na rocha. Exatamente. Os ventos vêm, o temporal vem, mas como é que a gente fica? Firme. Firme na rocha. Exatamente. Amém? E com Jesus na nossa vida, sempre nós temos vitória. Vamos todos ficar de pé aqui para fazer um pouco de exercício. O que nós temos com Jesus, hein, Felipe? Temos vitória. Temos vitória? Vamos lá. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. E todo mal. Uma semana de vitória. Deus abençoe. E saiba que algo de bom vai acontecer nessa semana, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Aleluia! Mais uma vez, temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos, e mais bênçãos recebemos neste nome, a poder no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos, e mais bênçãos recebemos neste nome, a poder no nome de Jesus. No nome de quem? No nome de Jesus é o caminho, no nome de Jesus, verdade e a vida.